Há capítulos que os olhos humanos passam apressados, como se fossem apenas listas frias de nomes esquecidos. Gênesis 5 é um desses. Mas por trás de sua aparência seca, oculta-se um cântico de sombra e silêncio, onde cada nome ecoa como uma lápide, cada geração testemunha o peso da sentença proferida no Éden: certamente morrerás. Este é o livro das gerações de Adão, não apenas um registro, mas uma memória viva da queda, gravada nas linhas da história. O homem, criado à imagem de Deus, agora transmite essa imagem manchada pela corrupção. Não é mais a pureza da criação, mas a sombra deformada de um reflexo distante. Cada nascimento carrega a promessa da vida, mas também o veneno da morte. Adão gera Sete, e com ele a esperança de uma nova linhagem, após o sangue derramado por Caim. Mas o refrão sinistro começa a ressoar. E morreu. Como um toque de sino fúnebre, a genealogia se transforma em liturgia da mortalidade. Enos, Quenã, Maalalel, Jared, todos passam como sombras que respiram por um instante e se apagam, lembrando que a eternidade foi perdida. Mas no meio desta marcha sombria, uma figura se levanta como uma chama em meio à noite: Enoque. Diferente dos outros, seu destino não se encerra com o mesmo veredito. Sobre ele está escrito: e andou Enoque com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Aqui, a monotonia da morte é quebrada por um mistério. O que significa ser tomado? Que segredo envolve esse desaparecimento? Enoque não conheceu o túmulo. Ele caminhou tão profundamente na intimidade divina que a morte não teve domínio sobre ele. Sua vida é como um portal dentro da genealogia, um lembrete de que ainda existe escape, que o destino do homem não precisa ser apenas pó e silêncio, mas sua exceção não anula a regra. Antes, a destaca ainda mais, pois logo após ele, a sentença volta a ecoar. E morreu. Os anos se multiplicam, as idades avançam como montanhas imensas: 800, 900 anos. Homens gigantes em tempo, mas frágeis em essência, pois o fim sempre os alcança. O texto, ao repetir implacavelmente, não permite ilusões. A morte reina soberana sobre a descendência de Adão. E então nasce Noé, cujo nome significa descanso. Seu pai Lameque, ao vê-lo, declara com voz profética: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. É como se, no meio do deserto da genealogia, surgisse uma promessa. Noé é o prenúncio de algo maior, um alívio, ainda que terrível, pois sua história será escrita com águas de juízo. Assim, Gênesis 5 não é apenas uma lista, é uma confissão de morte, uma descida lenta e inevitável da humanidade marcada pela queda. Cada geração testemunha que a palavra de Deus não falha. O pecado gera a morte, mas escondido entre os nomes, como uma fagulha secreta, está Enoque, o homem que foi arrancado da escuridão, e está Noé, o prenúncio de um juízo que trará tanto destruição quanto esperança. O capítulo encerra-se como um prelúdio ao dilúvio, mas também como um hino ao peso do tempo. Ele nos lembra que todos os dias da humanidade estão contados, e que a história avança inexorável rumo ao juízo. Gênesis 5 é um cemitério de nomes, mas também um mapa secreto, indicando que no meio da morte, Deus ainda preserva aqueles que andam com ele, e prepara caminhos para que a promessa futura se cumpra.